A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Vamos meditar aqui rapidinho na epístola do apóstolo João, capítulo 2 e o versículo 18, que diz assim: Filhinhos, e é já a última hora, e como ouviste que vem um anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém? Vou ler novamente. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Amém, igreja? Essa passagem não é uma passagem de que a gente tem dificuldade para interpretá-la, né? Porém, esse versículo é um alerta que o apóstolo João deixou para a igreja, né? Para que ela se precavesse, né? Ela ficasse observando, glória a Deus, os sinais, né? Os acontecimentos que revelam isso, essa verdade que já é a última hora. A última hora, a manifestação do espírito do anticristo é uma das grandes, né, provas de que estamos vivendo momentos finais. Se nessa época já havia os sinais, né, imagina nós em um século tão corrompido. Então, quando ele fala sobre os anticristos, nós sabemos que o anticristo, a palavra já está dizendo, né? Ele se passa por Cristo, né? Ele engana as nações, ele engana as pessoas. E o espírito do anticristo nunca operou tanto como tem operado nesse século. E nós vemos muitas pessoas envolvidas com esse espírito, né? Por esse espírito. Vamos ver a igreja hoje, né? A igreja, ela tem um papel crucial para propagar a verdade e fortalecer as pessoas e afastá-la do império do mal. Glória a Deus. A igreja do Senhor, aleluia, ela foi levantada para justamente evangelizar o mundo e colocar a verdade. Mas o inimigo, o espírito do anticristo, tem agido na igreja. Quando eu falo, né, não é todo o contexto, né, não é em toda a sua totalidade, mas sobre algumas pessoas de liderança e membros até, que se esforçam para se dividirem. Nós vemos uma luta nas redes sociais, né? Um querendo colocar o outro como um falso pregador, falso doutrinador, e ainda glorificando o nome do Senhor. Pregar a verdade não é citar nome de pessoas, líderes, né? Chamando-os de inimigos, de pregadores de heresia, citando o nome de cada um. Se você não concorda com a doutrina de determinada igreja, né, de determinada congregação, ore. Se você acha que está fora da palavra de Deus, do contexto bíblico, você só tem que orar. Você não tem que condenar e nem usar as redes sociais para falar mal, porque parece até que o reino é só seu, é só da pessoa. Então, a igreja, tem muitos líderes que estão agindo no espírito do anticristo e não estão percebendo, querendo dividir. Amém? Vamos nos unir. Você pastor, você liderança, se você não concorda com a doutrina de determinada congregação, ore, deixe o Espírito Santo, glória a Deus, que o Senhor Jesus deixou, que é o próprio Deus, né? Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, orientar a igreja.
e libertá-la da influência do espírito do anticristo ou mantê-la guardada, mas é necessário haver o esforço dos líderes. E também o espírito do anticristo, ele se encontra também agindo sobre as autoridades corrompidas, autoridades, né, que tem o nome de que estão vivos e que querem o bem, mas querem o mal das pessoas. Nós sabemos que a nova ordem mundial, ela é contra Cristo, ela é contra os ensinamentos cristãos, é contra a família tradicional, né? A nova ordem mundial, ela tem o seu inspirador principal, seu Deus, o anticristo, o diabo, né? Ela quer destruir as famílias, ela quer destruir os valores e ela tem investido, né, de diversas formas para que a influência do inferno não só destrua os valores e os princípios básicos da família, como a religião, né? Eu não falo religião, eu não falo os propagadores de engano que são contra Cristo. Eu falo aqueles que falam sobre fé, porque é assim que as autoridades reconhecem o cristianismo como religião. E na verdade nós somos cristãos. Nós não somos religião, nós somos cristãos. Então, mas nós aceitamos o pensamento deles, porém colocamos a nossa verdade, né, que é a verdade de Cristo, não a nossa própria, mas a que Cristo nos ensinou. Vamos continuar. Então, o espírito do anticristo, através da nova ordem mundial, de alguns grupos de mídia, né, como a Rede Globo e outros canais de televisão, tem sido um instrumento poderoso do anticristo para destruir as famílias. Nesse momento mesmo de votação em favor do presidente do Senado, se busca uma cura para que esse mal que está aí, tentando colocar o comunismo, essa mentira desse governo que está aí, que foi assumido através de um golpe. Isso que eu estou falando não é questão política, é questão verdadeira, é fato. Nós sabemos, como os cristãos, que foi dado um golpe no Brasil. É o que um determinado juiz tinha dito antes, né? Que o poder não se ganha nas eleições, não se toma. Então, uma pessoa que toma, ele é o quê? Uma pessoa que toma de assalto um veículo, uma casa ou uma carteira de alguém, não é a mesma coisa? Então, essa pessoa é o quê? Que fala que não se ganha democraticamente, se ganha através de um golpe. E eles estão chamando o golpe, a imprensa, de democracia. Socialismo é democrático, é democracia. Roubar é democracia, golpe é democracia e o direito não. Eles têm invertido os valores da família, os valores, né, da sociedade, a verdade, tem rasgado a Constituição. E essa imprensa, ela tem que ter um preço, ela tem que ser processada. A imprensa, ela não quer se arrepender, ela tem usado os canais de televisão mais influentes para mentir para as pessoas, dizendo que o socialismo é democrático, o que o juiz do Supremo Tribunal Eleitoral faz, do STF, contra as famílias, contra a liberdade de expressão, contra as pessoas de bem, trabalhadores, fazendo tanta coisa que rasga a Constituição. Isso tudo eles chamam de democracia. É vergonhoso chamar o crime, a corrupção de atitudes curadas, né, de solução. Irmãos, acorda, você que apoia essa manifestação do anticristo sobre essas autoridades caídas, corruptas, né, oferecendo dinheiro, juiz agora sendo parcial, já tinha mostrado durante a política o lado deles e agora mostrando mais ainda, rasgando a Constituição mais uma vez. Vamos parar com isso, não vamos nos vender
Senadores, não se vendam, não se entreguem a isso, porque a vergonha vai chegar para todos. A vergonha vai chegar para todos. Todos, em nome de Jesus, que Deus nos conceda a vitória e nos livre desse espírito do anticristo que tem levado a corrupção às famílias, né? Tem corrompido pessoas. E é o que eles têm mais vivido, do toma lá da cá, né? Da corrupção. Eles não pensam nas pessoas, eles não estão aí para pensar nas pessoas, mas eu espero que esse seja o último ano deles, né? Esses que foram eleitos, que seja o último tempo deles, que nunca mais eles sejam eleitos novamente, nunca mais, que o povo se una, né? Que aqueles que estão com as vendas nos olhos acordem e aprovem só o que é bom e não caia na conversa da mídia, porque a mídia hoje está falida, a imprensa hoje ela é mentirosa. Entendeu? Todos esses canais de televisão abertos, tanto os que falam contra a verdade, contra a Constituição mentindo, como os que não falam nada, ficam calados. Você que também é de canal aberto e não se manifesta falando da mentira deles, é porque vocês são coniventes, né? Principalmente se vocês tiverem conhecimento bíblico e forem cristãos. E mais ainda a ação das trevas no mundo todo, né? O diabo sabe que os seus dias estão contados, né? O espírito do anticristo, ele vai simplesmente, glória a Deus, ele vai simplesmente tentar impor, como ele faz, né? Impor o seu império de derrota, de maldição, porque ele é o anticristo. E o anticristo não vai se manifestar ainda, mas o espírito dele já está agindo sobre muitas instituições, porque ele próprio não pode, porque a igreja de Cristo está na terra, né? Ela vai ser arrebatada, ela vai estar na terra ainda, e o Espírito Santo, a unção, a presença do Espírito Santo aqui, da igreja aqui, impede a manifestação física do anticristo. Mas o espírito dele está agindo há muito tempo. João já profetizara isso há muito tempo atrás. Então, cuidado a qual espírito você sujeita, que espírito você está ensinando, sobre qual espírito você está deixando se inspirado para doutrinar alguém quando você usa a mídia para falar mentiras contra a Constituição ou a verdade de Deus. Você está sendo usado por quem? Entendeu? Quando você, que é ministro do Evangelho, cita nome de líderes de congregações, dizendo que eles são falsos, você está agindo como o quê? Entendeu? Pregue a verdade, fale a verdade, sem citar nome de ministério, porque se ela é a verdade, ela vai consertar. Glória a Deus, que quando você aponta um líder, quando você vai de contra alguém, eu tive que voltar a esse assunto agora no finalzinho, quando você aponta alguém e cita o nome dele, você está indo contra Cristo, né? Porque você pode pregar a verdade para desmascarar o império da injustiça e o espírito do anticristo, sem citar nome de pessoas, a não ser que eles se manifestem na mídia falando algo contra as pessoas e você tenha que colocar um versículo bíblico ou falar a verdade, mostrando que eles estão equivocados, estão dando lugar a alguém que não é o Espírito de Deus. Amém, igreja? Então vamos ter cuidado, vamos orar, vamos vigiar na declaração, chamar os outros de endemoniados, chamar os líderes religiosos ou cristãos verdadeiros, genuínos de anticristo, porque os anticristos estão aí na doutrina. Preste atenção no ensinamento, certo? Não vamos ficar discutindo sobre dízimo, não fique discutindo sobre vestimentas. Pregue a verdade, pregue que Jesus salva, que Jesus liberta do pecado. O Espírito Santo é quem convence e mostre na palavra, pregue a palavra. Existe de Gênesis a Apocalipse mensagem suficiente para converter o mundo todo. Então não precisa usar questão de usos e costumes, não precisa usar questão doutrinária sobre dízimo, sobre isso ou aquilo, para bater-se uns aos outros dizendo que você está pregando a verdade. Porque quem prega a verdade não aponta o outro líder,
e não desfaz do outro. Prega a verdade sem citar nomes. Amém? Pregue só a verdade. Não precisa citar nome de instituições nem pessoas, porque fazendo assim você está se achando o dono da verdade, certo? Então, quer levar alguém ao arrependimento? Basta falar de Cristo. Basta falar a palavra como ela é e não como você acha que tem que ser. Amém? Porque o bom e poderoso e perfeito só tem um, que é Jesus. Que Deus nos abençoe e guarde e livre de todo mal. Pai, toma, Pai, essa administração em tuas mãos. Foi pequenininha, não foi tão profunda, mas eu tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas que estão meio duvidosas ou confusas sobre algum assunto. Coloco todos em tuas mãos, toma nossas vidas em tuas mãos, toma as nossas famílias, livra-nos do mal e nos abençoa abundantemente. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus.